Já alguma vez sentiu que a sua força parece estar a escapar-lhe por entre os dedos, mesmo que coma as mesmas coisas de sempre? Talvez tenha notado que abrir um frasco de compota já não é tão fácil, ou que subir as escadas o deixa mais ofegante do que antes. Muitos de nós crescemos a ouvir que um bom pedaço de queijo faz bem aos ossos e dá força. É um conforto, um hábito. Mas e se eu lhe dissesse que esse mesmo queijo, que muitos de nós adoramos e consideramos um pilar da nossa alimentação, pode não ser o melhor aliado na luta contra a perda de músculo que chega com a idade? Esta é a dolorosa realidade da sarcopenia, uma palavra complicada para algo muito simples: a perda de massa e força muscular que nos pode roubar a independência e a alegria de viver. É um ladrão silencioso que nos torna mais frágeis e com mais medo de uma queda. Mas há uma esperança, um segredo escondido à vista de todos, muitas vezes na nossa própria despensa. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento poderoso é este, que constrói músculo de verdade e ajuda a combater a sarcopenia de forma eficaz. E vamos explorar outros hábitos simples para recuperar a sua vitalidade. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo tão simples e surpreendente que pode começar a fazer ainda hoje e que fará toda a diferença. Vamos então começar por olhar para o nosso velho conhecido, o queijo. Todos gostamos de um bom queijo, seja no pão ao pequeno almoço, derretido numa torrada ou como um petisco ao fim do dia. E é verdade, o queijo tem proteína e cálcio, dois nutrientes importantes. O problema não está no queijo em si, mas na quantidade que precisaríamos de comer para obter a proteína necessária para realmente construir e manter os nossos músculos. Para conseguir uma dose significativa de proteína apenas com queijo, acabaríamos por consumir também uma quantidade muito elevada de gordura saturada e sal. E nós sabemos bem o que isso significa para a nossa saúde depois dos 60 anos. Maior risco de colesterol alto, tensão arterial elevada e problemas de coração. É como tentar apagar um fogo pequeno com um balde de gasolina. Resolvemos um problema, mas criamos outro, talvez até maior. Por isso, não se trata de banir o queijo para sempre, mas de o ver como ele é. Um petisco saboroso para desfrutar com moderação, e não a principal fonte de força da nossa dieta. A verdadeira estrela, o verdadeiro herói desta história, é muito mais humilde, mais barato e incrivelmente mais poderoso. Falo das leguminosas e, em particular, do nosso fantástico grão de bico. Sim, esse mesmo grão que a sua mãe ou avó usava para fazer aquela sopa reconfortante ou aquela salada de verão. O grão de bico é um verdadeiro tesouro nutricional. Uma chávena de grão cozido contém uma quantidade impressionante de proteína, quase tanto como um pedaço de carne, mas com uma grande vantagem. Vem acompanhado de fibra. A fibra é absolutamente crucial para nós. Ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio. Controla os níveis de açúcar no sangue, o que é vital para prevenir a diabetes tipo 2. E ainda nos faz sentir saciados por mais tempo, ajudando a manter um peso saudável sem esforço. O queijo, por outro lado, não tem fibra nenhuma. Além disso, o grão de bico é rico em minerais essenciais para a função muscular, como o magnésio, que ajuda os músculos a relaxarem e a contraírem corretamente, e o ferro, que transporta oxigênio para os nossos músculos, dando-nos a energia de que precisamos para as nossas atividades diárias. Pense no grão de bico não apenas como comida, mas como o combustível de que os seus músculos necessitam para se reconstruírem e se manterem fortes. E a melhor parte é a sua versatilidade. Pode adicioná-lo a sopas, transformá-lo numa deliciosa salada fria com bacalhau desfiado, cebola e salsa, ou até fazer um paté cremoso, o famoso hummus, para barrar no pão ou comer com palitos de cenoura. É uma forma fantástica de substituir os patés processados e cheios de gordura. Pode comprar o grão já cozido em frascos de vidro, o que torna tudo muito mais fácil. Basta passar por água e está pronto a usar. Imagine a história do Sr. Antônio, um vizinho meu de 72 anos. Ele sentia-se cada vez mais cansado e notava que as pernas lhe falhavam com mais frequência.
O seu lanche era quase sempre pão com queijo. Um dia conversamos e sugeri-lhe que experimentasse trocar o queijo por hummus caseiro. Ele começou a fazer um grande pote de hummus ao domingo, que lhe durava a semana toda. Ao fim de 2 meses, o Sr. Antônio contou-me, com um brilho nos olhos, que já conseguia ir a pé ao supermercado e voltar com os sacos sem ter de parar a meio do caminho. Sentia-se com mais energia e até a sua digestão tinha melhorado. Esta pequena mudança, esta troca inteligente, deu-lhe uma nova vida. Não é uma história mágica, é ciência. É dar ao corpo as ferramentas certas para ele fazer o seu trabalho. Por isso, da próxima vez que for às compras, olhe para aquele frasco de grão de bico com outros olhos. Veja-o não como um simples ingrediente, mas como um aliado poderoso na sua jornada para uma vida mais forte e ativa. Claro que o grão de bico, por muito maravilhoso que seja, não trabalha sozinho. Para construir uma fortaleza de força e vitalidade, precisamos de mais alguns aliados poderosos na nossa dieta. E o próximo é talvez um dos alimentos mais perfeitos e acessíveis da natureza: o ovo. Durante muitos anos, o ovo foi o vilão da história, acusado de aumentar o colesterol. Felizmente, a ciência mais recente veio limpar o seu nome. Hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não tem um impacto negativo no colesterol sanguíneo. Pelo contrário, o ovo é uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para reparar e construir tecido muscular. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, cozidos, mexidos ou numa omelete cheia de vegetais, é uma forma fantástica de começar o dia, fornecendo aos seus músculos os tijolos de que eles precisam logo pela manhã. Além da proteína, os ovos são ricos em colina, um nutriente vital para a saúde do nosso cérebro, ajudando a manter a memória e a função cognitiva afiadas. E são tão fáceis de preparar e tão econômicos. Um ovo cozido é um lanche perfeito, fácil de transportar e que nos sacia por horas, evitando que caiamos na tentação de comer bolachas ou outros doces. Depois do ovo, vamos virar-nos para o mar, para um dos tesouros da nossa costa, o peixe gordo. Falo das nossas humildes, mas poderosas sardinhas e cavalas. Não precisamos de ir à procura de salmão caro vindo de longe. O que temos aqui, na nossa tradição, é excepcional. Estes peixes são carregados de ácidos gordos ômega 3, gorduras saudáveis que são verdadeiros bálsamos para o nosso corpo. O ômega 3 é famoso por proteger o coração e o cérebro, mas os seus benefícios vão mais além. Ele tem uma poderosa ação anti-inflamatória. Com a idade, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau, e essa inflamação pode acelerar a perda muscular e dificultar a recuperação. Ao comer sardinhas ou cavalas 2 a 3 vezes por semana, estamos a combater essa inflamação de dentro para fora, criando um ambiente mais favorável para os nossos músculos se manterem saudáveis e fortes. Uma sardinha assada na brasa, um prato de cavala de conserva de boa qualidade em azeite com batata cozida. São refeições deliciosas, econômicas e que estão a trabalhar ativamente para a sua saúde muscular. Agora, não basta apenas comer estes alimentos. A forma como os comemos também faz toda a diferença. E aqui entra um hábito crucial: distribuir a proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e depois um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de absorver e utilizar a proteína de uma só vez. O excesso não é guardado para mais tarde, é simplesmente desperdiçado ou convertido em gordura. A estratégia mais inteligente é fornecer ao corpo um fluxo constante de proteína ao longo do dia. Pense nisso como regar uma planta. Não adianta deitar um balde de água de uma só vez. A maior parte escorre. É melhor ir regando aos poucos. O mesmo se aplica aos nossos músculos. Comece o dia com um ovo. Ao almoço, inclua uma boa porção de grão de bico ou feijão na sua salada ou sopa. À meio da tarde, em vez de um bolo,
Coma um iogurte grego natural, que também é rico em proteína. E ao jantar, uma posta de peixe ou um peito de frango. Ao fazer isto, está a garantir que os seus músculos têm sempre à disposição os materiais de que precisam para se manterem e se fortalecerem. Por fim, um hábito que é tão básico que muitas vezes o esquecemos: beber água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que seja só um pouco, a função muscular fica comprometida. Sentimos-nos mais cansados, com menos força, e a recuperação de qualquer esforço é mais lenta. A sede não é um bom indicador, especialmente à medida que envelhecemos, pois o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. O segredo é ter sempre uma garrafa de água por perto e ir bebendo pequenos golos ao longo do dia, mesmo sem ter sede. Chás sem açúcar e sopas também são excelentes formas de se manter hidratado. Estes pequenos gestos, juntos, criam uma sinergia poderosa, transformando a sua alimentação numa verdadeira ferramenta para construir e manter a força. Agora que já equipamos a nossa despensa com os alimentos certos e ajustamos os nossos hábitos alimentares, falta a peça final, o segredo que prometi no início. É algo que não se come, mas que se pratica. E é tão simples e poderoso que pode mudar a forma como encara o seu dia a dia. Este hábito surpreendente é o seguinte: sempre que se for levantar de uma cadeira, de um sofá ou até da sanita, tente fazê-lo sem usar as mãos ou os braços para se apoiar. Sim, é só isso. Pode parecer algo insignificante, mas este pequeno ato, repetido várias vezes ao dia, é uma das formas mais eficazes de treino de força funcional que existe. Cada vez que se levanta usando apenas a força das suas pernas e do seu tronco, está a fazer o equivalente a um mini agachamento. Está a fortalecer os músculos das coxas, os glúteos e os músculos do core, que são essenciais para o nosso equilíbrio e estabilidade. A sarcopenia não ataca apenas os nossos braços, ela enfraquece sobretudo as nossas pernas, tornando-nos mais instáveis e aumentando drasticamente o risco de quedas. E uma queda, na nossa idade, pode ter consequências devastadoras para a nossa independência. Ao praticar este simples exercício, está a lutar ativamente contra essa fraqueza. No início, pode ser difícil. Pode precisar de dar um pequeno balanço ou sentir as pernas a tremer. Não faz mal. Comece devagar. Se precisar, mantenha as mãos prontas para se apoiar, mas esforce-se por não as usar. Com o tempo, vai notar que se torna cada vez mais fácil. Vai sentir as suas pernas mais firmes, mais seguras. Este é o tipo de força que realmente importa na vida real. Não é a força para levantar pesos pesados no ginásio, mas sim a força para se levantar do chão se tropeçar, a força para carregar os seus próprios sacos de compras, a força para brincar com os seus netos sem medo de se cansar. Portanto, como vimos, reconquistar a sua força não se trata de dietas radicais ou de se privar das coisas que gosta, como um bom queijinho de vez em quando. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes e conscientes. Trata-se de perceber que a verdadeira força vem da riqueza nutricional do grão de bico, da proteína perfeita de um simples ovo, do poder anti-inflamatório das nossas sardinhas. Vem de nutrir o corpo de forma consistente ao longo do dia, em vez de o sobrecarregar numa única refeição. E claro, vem de o manter bem hidratado e de desafiar os seus músculos com gestos simples e funcionais do cotidiano. Lembre-se que recuperar a força e a vitalidade não é uma corrida, é uma caminhada. É uma jornada feita de pequenas escolhas, dia após dia. Cada colher de humus, cada copo de água, cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, é um passo firme em direção a uma vida mais autônoma, mais segura e, acima de tudo, mais feliz. Não subestime o poder destas pequenas mudanças. Elas acumulam-se e, com o tempo, criam uma transformação profunda na sua saúde e bem-estar. Gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte do seu dia a dia? Tem alguma receita especial com grão de bico ou cavala que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Ler as suas experiências e partilhar sabedoria é uma das melhores partes deste nosso encontro.
Se este vídeo lhe foi útil e se acredita que pode ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a crescer e a chegar a mais gente que pode beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho, para que não perca os próximos vídeos que estou a preparar para si. Lembre-se sempre, a idade pode ser um facto da vida, mas a forma como a vivemos é uma escolha nossa. Cuide bem de si, porque você merece viver cada dia com toda a força, energia e alegria do mundo. Um grande abraço e até breve.